dia, coloquem o nome de vocês aí na frequência. Ok? Nome completo. Aos que entraram agora, coloquem o nome completo na frequência. Bora lá, então. Ó, bom dia, pessoal. Aula de geografia. Então, a nossa atividade, ela gira em torno, né, dessa síntese reflexiva, que é um texto, uma reflexão que eu pedi para vocês fazerem. Essa reflexão sempre tem como base o material do livro didático, o conteúdo que vocês têm disponível no livro didático, e também as buscas, pesquisas na internet. Como se trata de mirador, é uma resposta muito subjetiva, muito pessoal. Então é difícil, vocês não vão encontrar uma resposta pronta em algum material de aula de vocês. Então vocês têm que participar das atividades, têm que discutir, têm que prestar muita atenção na dinâmica do chat, para que vocês tenham um entendimento do que seja essa discussão que nós estamos promovendo durante a aula. Ok. E aí temos aqui, elabora uma síntese reflexiva sobre as principais transformações do espaço geográfico de Mirador, né? E quais lugares sofreram, aí pedir para, embasado em três questionamentos, para vocês conseguirem elaborar o material de vocês em cima de 3 questionamentos. O primeiro deles é, quais lugares sofreram maiores modificações no espaço geográfico de Mirador? Vamos lá responder. Quais foram? Podem abrir o áudio ou colocar no chat. Aqueles que responderam. Quais foram os lugares? Os lugares? Bora lá, gente. As respostas. Quais lugares sofreram maiores modificações no espaço geográfico de Mirador? Quais foram aqueles espaços que mais se transformaram ao longo do tempo? Brenda? Brenda não está na sala, né? Deixa eu ver aqui quem é que está. Suzeline. Suzeline, qual foi a resposta que foi que você encontrou, que você conseguiu refletir sobre a transformação do espaço geográfico de Mirador? Suzeline saiu da sala? Andrei, sua resposta. Você conseguiu identificar, conseguiu colocar na sua reflexão sobre os espaços geográficos de Mirador que mais se transformaram ao longo dos anos?
Ninguém conseguiu responder ou identificar esse ponto? Professor, eu coloquei aqui, os que sofreram maiores modificações foram as praças, os hospitais, os bairros, creches, postos de saúde, lojas de roupas e calçados e os comércios. Isso. Aí, Kailane, esses elementos que você citou, praças, escolas, hospitais, supermercados, eles são os objetos de transformação do espaço. Mas, na sua grande maioria, esses elementos que você citou, essas construções, no caso, elas estão localizadas em qual parte da cidade? Na sua grande maioria, elas estão concentradas mais onde? Em qual bairro, por exemplo? As lojas de roupas no centro da cidade. Uhum. Postos de saúde e creches são Tudo nos no centro. bairros. Isso mesmo. Então, o que a gente pode observar? Que essa área mais central da cidade de Mirador, do espaço geográfico de Mirador, ela sempre foi e sempre vai ser o objeto de maior, o lugar de maior transformação no município de vocês. Porque o espaço central, a área central, ela por si só, ela já é uma área de concentração das pessoas e também dos serviços oferecidos nesse espaço. Todo mundo que vai a Mirador tem que passar pelo centro. As principais construções, os principais serviços, as principais modificações no espaço, elas sempre vão se dar no centro. E isso é perceptível não só no espaço geográfico de Mirador, mas também em outros espaços geográficos de outras cidades. Se a gente for observar aqui na cidade em que eu estou, Teresina, ou na capital do Maranhão, São Luís, ou em outras cidades que vocês conheçam, a maioria de vocês devem conhecer, Colinas, e as cidades vizinhas, a gente vai perceber que a área do centro da cidade é a área de maior movimentação. Logo, ela vai ser a área de maior transformação espacial. As praças, elas vão ser reformadas constantemente, novos prédios vão substituir prédios antigos, prédios onde existiam algumas lojas vão mudar e passar a oferecer um outro serviço nesse local, funcionar uma outra loja, funcionar um outro ponto de atendimento, ou um órgão público, né? Então, a tendência é que os espaços, as áreas urbanas do eixo central dos municípios, da sede, eles sofram uma transformação maior. Ok? Por esses motivos, por essas razões que foram colocadas aqui para vocês. E aí, tem a outra pergunta, né? E quais desses espaços geográficos do município como um todo, eles sofreram modificações menos intensas? Se a área do centro da cidade, ela sofreu maiores modificações, quais foram aquelas que praticamente não foram alteradas? Praticamente continuam as mesmas de tempos atrás? Quem saberia me dar um exemplo? Que você passa assim, no lugar tá do mesmo jeito. Você pode passar esse ano passado, ano atrasado, tá praticamente do mesmo jeito. Quais são essas áreas? Hein? Júlio César. Eu não entendi, professor. Fala bem a pergunta de novo, novamente. Quais são aquelas áreas, a Kailane estava falando e a gente chegou ao consenso que as áreas centrais, a área do centro é a área que mais sofreu modificação, transformação do espaço, né? Quais foram aquelas que menos sofreram transformações? O espaço geográfico praticamente não foi alterado, ele continua quase que intacto. Em Júlio César, a pergunta foi destinada a você. Os hospitais, As áreas, os lugares do município como um todo, do espaço geográfico do município, que praticamente não foram alteradas.
que você passa nesses lugares, nesses espaços, e eles continuam mesmo. Não estou falando só da construção em si, mas pode ser uma área grande da cidade, um bairro, ou um conjunto de bairros, ou outras áreas que não sejam na cidade. Hein? Ninguém sabe responder? As áreas rurais do município de Mirador, será se elas sofreram grandes transformações? Não. Praticamente está do mesmo jeito, né? A gente passa ali na entrada, quem vai para Colinas, por exemplo, na entrada da Santana, na entrada do Ibipira não. O primeiro povoado que tem ali, que agora eu esqueci o nome. Qual é o primeiro povoado que vai sentido Mirador Colinas? Antes da Santana. O Saró. Candelagoa. É o Senharó. Passa ali, a frente do Senharó está praticamente do mesmo jeito. As mesmas casas, não transformaram. Aquele barranco ali que tem a escola do lado esquerdo, né? Na porção esquerda da rodovia. Praticamente as mesmas árvores, do mesmo jeito. Enquanto na área da cidade, na área central, as praças elas já foram reformadas, o asfalto foi trocado, pontos comerciais que não tinham há 2, 3, 4 anos atrás passaram a existir, por exemplo, a construção do Zé do Feira Mix, do Empório, né? De postos de saúde, de mudanças na circulação das vias, por mais que a população não respeite, a gente teve modificações, né? Ruas que eram sentido duplo passaram a ter sentido único. Isso faz com que o fluxo das pessoas, da circulação de veículos, ela se altere. E isso altera também o espaço, a dinâmica do espaço. Então, vocês precisam entender que esse espaço geográfico ele é o espaço onde a gente está vivendo. Não importa se é dentro do hospital, dentro de uma casa, ou no bairro, ou na cidade, ou na zona urbana ou rural. Né? Todo espaço onde a sociedade atua, onde a sociedade convive, onde a sociedade circula, ela é espaço geográfico. E a gente precisa entender que alguns são modificados, transformados com mais intensidade do que outros. E existem razões para essas modificações. Existem razões para esses locais sofrerem mais ou menos modificações. Aí chegamos à nossa última pergunta, né? Vocês acham que essas modificações, elas trouxeram benefícios à população local? Sim. Alguns deles ou todos? Alguns. Alguns, né? Vamos elencar alguns. Quais foram os principais benefícios de todas essas transformações que a gente já falou até agora em Mirador? Vamos lá, falar. Qual foi? Bora citar. Vocês podem usar o chat ou o áudio. A galera que ainda não está participando também pode participar. Também pode não, também deve participar. Quais foram os benefícios que foram garantidos ao espaço geográfico de Mirador? Kailane, que estava falando aí, mas também já falou. Jameson? Quer responder? Professor, eu acho que antes as pessoas que moram no interior vinham até a cidade em animais e hoje elas vão em carro de linha. Carro de linha, né? Carro de linha, de moto. Porque tem estrada, né? Foi inserido ali um elemento no espaço geográfico, a estrada, que é de asfalto. Antes do asfalto, era mais difícil o acesso. E isso faz com que a população local ela ficasse mais isolada, né? Por conta do acesso mais difícil. Por exemplo, seria muito difícil caminhões,
equipamentos e até pessoas para trabalhar no município chegarem até a cidade, por conta desse acesso que gerava muita dificuldade, né? Isso provoca um empecilho. Então, a construção de estradas e de ruas é uma modificação que traz benefício à população. O que mais? Pode falar. Ei, vocês estão muito lentos hoje. O Márcio, cadê o Márcio? Márcio? Oi. Márcio, quais são os outros benefícios que a transformação do espaço geográfico trouxe para a população? Não, professor, não participei da aula passada, não. Mas você está participando dessa e eu estou fazendo a pergunta para você. Está acompanhando não a aula? Ou só ligou o celular e jogou aí em canto? Não, eu tô olhando aqui. Pois é, mas não é só olhar, não, é participar. E eu estou falando isso para você, eu estou falando para todos. Falando isso para todos. Tem que participar da aula. Se eu fizer a pergunta direto, tem que responder. E se ligar o celular e deixar no canto, vai ser excluído da sala de aula. Aqui eu estou com um dedinho no ponto aqui para tirar aluno dessa sala. Minha, a Luziana pergunta novamente. Quero saber os outros benefícios que a transformação social, que a transformação do espaço geográfico trouxe à população de Mirador. Além desse que eu já coloquei no chat, construção de estradas e ruas, né, que a gente já discutiu. O que mais? Pelo menos mais uma outra modificação no espaço geográfico que trouxe benefício à população de Mirador. A energia. A energia, né? O fornecimento de energia, isso traz muito benefício. Só a energia, quais são os outros serviços básicos, além da energia? A água. Energia, água. Isso aqui que vocês estão usando para assistir a aula de geografia agora. A internet. Internet. Tudo isso, gente, precisa de uma estrutura física. Precisa inserir os postes, precisa daquela estação, da subestação, da Equatorial, que tem ali na entrada do município, né, na estrada, Colinas, Mirador. Se não tivesse aquela subestação, seria muito difícil vocês segurarem a energia aí o dia todo. Porque a subestação, ela transforma aquela alta voltagem em uma voltagem que seja adequada para o manuseio dos equipamentos. Então, há uma série de construções, de modificações, de inserções de novos objetos no espaço geográfico, que talvez a gente não perceba no dia a dia, mas que faz uma baita diferença na vida da gente. Né? Coleta de lixo, rede de esgoto, construção de casas, de novos residenciais, dos serviços públicos que vocês utilizam, como escolas e a reforma das escolas, como hospitais, postos de saúde, melhoria da infraestrutura nos povoados também faz com que a vida dessas pessoas no campo ela seja uma vida mais confortável. A transformação que teve no espaço da praça ali na frente do Inheiro, que muitos de vocês estudaram, a gente sabe que aquilo traz benefícios à população, né? Então, a população tem um novo espaço de lazer, um novo espaço de práticas de esporte. Tudo isso traz benefícios. Porém, essa transformação, ela não traz só benefícios. Ela, às vezes, prejudica a vida das pessoas, né? Então, vocês têm que ficar atentos a isso também. Nem só de benefício, essas modificações, elas acontecem, viu? Então, vocês têm que refletir, têm que pensar sobre o espaço da cidade de vocês, justamente para poder ter essa consciência do que é bom e do que não é vantajoso
para a população. Então, vamos adiantar. Alguém ainda tem alguma dúvida, algum ponto a trabalhar sobre esse aspecto? Sim ou não? Sim. Sim, quem foi que falou sim? Se pronuncia aí, o que é que tem que dúvida? Qual é a dúvida que paira? Não, eu entendi. Então, bora adiantar. Eu vou apresentar aqui a minha tela para vocês, para a gente poder ver o material da aula de hoje. Pois bem, a aula de hoje, a aula 3, a gente vai continuar discutindo acerca do espaço geográfico, mas nós vamos focar no estudo da paisagem, né? Paisagem, percepção do espaço pelos sentidos, que é o nome do conteúdo que está no livro didático de vocês. Então, dentro da perspectiva de espaço geográfico, há outras categorias de análise do espaço que nós, né, utilizamos para poder entender toda essa essência, toda a dinâmica, toda a transformação do espaço geográfico. Né? Então, aqui tem a atividade, a gente já corrigiu, já discutimos os pontos. E aqui uma outra pergunta a você. Você costuma observar o espaço geográfico à sua volta? Essa pergunta é para vocês. Vocês costumam observar, circular pelos espaços e observar esse espaço? Ou vocês passam batido? Passam que nem olha, nem quer saber o que é que tem, o que é que não tem? Sim ou não? Essa pergunta aí no chat. Todos respondendo. Sim, sim, sim. Parece que todos observam, né? Mas não estão observando só a vida alheia, não, né? Vocês estão observando o espaço em si. Quando vocês se deslocam para algum município vizinho ou vão para algum povoado que vê que tem alguma transformação, alguma coisa, então vocês percebem, opa, esse espaço aqui, ele está sofrendo alguma modificação. Muitas vezes passa batido. Muitas vezes passa batido quando a gente circula muito por esses espaços. A gente vai perdendo a capacidade de observar. Geralmente a gente quer observar mais os espaços geográficos que a gente não conhece, que é o novo. Né? Então, vocês já têm uma base de que vocês observam o espaço geográfico. Isso já é muito bom. O observar é ver, analisar, ouvir quando dá para ouvir. Né? Então, vocês tratam isso com os canais do sentido. Quais elementos desse espaço que vocês observam mais chamam a sua atenção? Quais são os objetos, né, os elementos que estão ali inseridos no espaço que mais chamam a atenção de vocês quando vocês circulam? Ou pela cidade de Mirador, ou entre uma cidade e outra? Quais são? Abel? As mudanças. As mudanças, mas essas mudanças são em quais elementos? Quando eu falo elementos, eu falo do que está contido lá no espaço, daquilo que a gente consegue ver. Que, no caso, vocês veem, né? São as construções. Seriam as construções, Abel? Hein? Não ouvi. Também. Abel? Tô falando, você está escutando? Não ouvi, não. Qual foi a sua resposta depois que eu perguntei a segunda vez? Também. Também, né? As construções. Geralmente, quando a gente passa por um lugar que tem uma construção nova, principalmente se for na área rural, né, ou na saída da cidade, que tem poucas construções, a gente consegue observar uma mudança
quando há uma construção nova, né? Quando há essa modificação. A Luziana está colocando aqui, por exemplo, uma praça, né? Então, aquelas pessoas que passaram muito tempo sem andar em Mirador, sem visitar Mirador, sem passar por Mirador, quando chegaram na área central, que se depararam com aquelas novas praças, observaram algo estranho, né? Chamou a atenção. Não é algo estranho, né? Mas chamaram a atenção pela mudança no arranjo daquele espaço. No começo, né? Eu, por exemplo, como por conta da Covid a gente ficou em sala virtual durante um ano, né, praticamente um ano sem ir a Mirador, quando eu cheguei à praça da frente do IEDA, ela estava reformada. Então, como eu fico hospedado ali na Dona Maria de Lourdes, no flutuante, eu me deparei e chamou a atenção a praça à noite muito iluminada, a quadra ganhou aquele gradeado para que a bola não saia com tanta facilidade. A não ser que vocês chutem muito alto, né? A academia, o mix, o empório, quer dizer, ele começou a colocar cadeiras na área da praça, ou seja, ele estendeu o seu espaço de atendimento. Houveram mudanças ali, né? Que chamam a atenção. Pelo menos a minha atenção chamou. Porque eu conhecia um espaço, eu tinha na minha memória, na minha percepção, detalhes de um espaço, e quando eu retornei a esse espaço, depois de um determinado tempo, ele sofreu uma transformação, e aquela transformação também me chamou a atenção. Passou a me chamar a atenção. E aí eu comecei a observar quais foram as modificações que tinham sido feitas naquele espaço, o que ele trouxe de benefício à população, quais foram as melhorias, o que é que tem de novo. Então, se vocês observarem bem o espaço geográfico da cidade de vocês, vocês vão perceber que a cada período, a cada ano que passa, ele vai tendo uma modificação que aquilo tem que chamar a atenção de vocês também, que faz parte da vida, né? Vocês que moram em Mirador. E aí, uma terceira pergunta, para a gente chegar onde eu quero que a gente chegue, né? Vocês sabem, aí essa resposta no chat, viu? Vocês sabem como é conhecido na geografia o conjunto desses elementos espaciais? Como é que a gente dá um nome para esse conjunto dos elementos que a gente consegue observar, que a gente consegue perceber através dos nossos sentidos? Qual é o nome que eu até coloquei aqui no início da aula? Comentei lá no início da apresentação, dessa apresentação aqui, desse slide. A geografia, ela dá um nome, né? É um conceito da geografia para a gente determinar o conjunto desses elementos espaciais. A gente dá um nome, a gente conhece, né, no caso da geografia. Que eu comentei no início dessa apresentação, que começa com a letra P. P de pato. Qual é o nome? Ó. Hã? Ó. Não. Está no livro didático de vocês também, capítulo 1. Abram aí o livro de vocês. Quem está com o livro em mãos? Ninguém sabe, ninguém lembra. P, gente. Começa com P. P-A. É um dos conceitos-chave da geografia. Qual é? Está ajudando vocês aí no chat. População. Quem foi que falou antes? Paisagem.
Eu, Adel. Paisagem, gente. Ó, a gente está tratando aqui da paisagem. Então, dentro do espaço geográfico, o espaço geográfico é aquilo que nós podemos ver, mas também podemos não ver. Por exemplo, vocês estão ali no centro de Mirador. Vocês estão observando a volta, o espaço geográfico à volta de vocês, mas existe mais espaço que à vista de vocês que vocês não conseguem perceber naquele momento, mas que vocês sabem que existe. Então, quando vocês estão em um determinado espaço geográfico que vocês conseguem observar e perceber todos os elementos que estão à sua volta, o conjunto desses elementos espaciais, ele em conjunto, ele recebe o nome de paisagem. Então, é aquilo que a gente diz, vocês já ouviram falar da paisagem, vocês passam assim pela janela da van ou pela caçamba da B20, quando estão indo, aí observam aquela paisagem de Mirador, né, muita vegetação, ou os morros, ou quando está nublado, ou quando está chovendo, né? Então, a gente diz que quando nós observamos em conjunto esses elementos no espaço geográfico, a gente dá o nome de paisagem. Ok? Então, o conteúdo de hoje, a ideia de hoje que a gente vai discutir é sobre a paisagem geográfica, que é a paisagem do aspecto da geografia, do conjunto dos elementos. Alguém tem alguma dúvida sobre essa parte que a gente estava comentando, discutindo, questionando? Podemos adiantar? Podemos passar? Sim ou não? Podemos, né? Bora lá. Tem duas imagens aí. Deixa eu ver se o meu celular está aparecendo aqui. As imagens. Vocês estão conseguindo observar bem as imagens? Tá. Dá até para ampliar assim na tela do celular. Para vocês ampliarem. Viu? Observem essa imagem aí, essas duas imagens. A de cima e a de baixo. Observem bem tudo que tem nela. Elas não estão coloridas, mas dá para vocês observarem. Quais são as semelhanças existentes entre essas paisagens? Existe alguma semelhança entre elas? Quais são? As árvores, as serras. Paisagem. As árvores, as serras, né? As terras, o céu. Vocês estão falando de elementos da natureza ou de elementos colocados, construídos pelo homem? Pela sociedade? Elementos da natureza. Então, o que há de comum entre essas duas paisagens é isso. Essas paisagens, elas têm a predominância de elementos naturais, de elementos da natureza. Os elementos vegetais, o solo, o relevo, né? Aqui parece que é a hidrografia, né? Um rio, um canal, alguma coisa assim do tipo. A gente não consegue dar com precisão, porque não tá colorido, tá em preto e branco, né? Mas aqui a gente consegue observar que essas são características de elementos naturais. Então, se a gente fosse nesse espaço real e fôssemos observar, fôssemos perceber a paisagem do lugar, nós iríamos perceber, né, ter a constatação de que há uma predominância de elementos naturais, ou seja, que os elementos naturais, eles estão em maioria, em grande quantidade. Logo, essa paisagem, ela é categorizada como uma paisagem natural. É aquela paisagem de quando vocês vão para os povoados, quando vocês saem de Mirador em direção a outro município, que é só verde, 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 são os morros, né? É a ondulação, é você ver um riacho, é você poder ver um elemento, né? Essa questão do céu e da terra. Então, a paisagem que vocês conseguem observar que tem maior quantidade de elementos da natureza, a gente classifica ela como paisagem natural. Entendido? Alguma dúvida aí?
Ou podemos seguir? Podemos seguir. Podemos seguir. Aí eu vou trazer agora mais duas imagens para vocês. Observem bem agora essas duas outras. A de cima e a de baixo. Observem bem. E agora? A diferença é os prédios dessa casa, para essa casa, e as ruas que não tem nessa imagem de baixo. Uhum. As semelhanças. Mas tem as diferenças, mas vamos observar essas semelhanças aqui, ó, entre as duas. Quais são as semelhanças entre essas paisagens agora? O que elas têm em comum? Se a gente for comparar as duas anteriores, que eu acabei de mostrar para vocês. Só o céu. Só o céu. Que tá branco, né? Porque não é colorido. Não é porque não tem um céu aí, é porque não tá colorido. Se tivesse colorido, era aquele azul, aí algumas nuvens, um amarelo assim de sol, né? Mas a Luziana colocou o calçamento. Calçamento. O que mais que há em comum? Entre essas duas imagens, entre a paisagem dessas duas imagens. É porque, né, é porque não é paisagens naturais, é construída pelo homem. Essa é a principal semelhança. É uma paisagem que ela foi elaborada, ela foi transformada pela sociedade, pelo trabalho da sociedade. Então, a sociedade, ela construiu aqui, né? Ela inseriu elementos, inseriu prédios, construiu ruas, calçadas, aqui tem uma casa, né? Então, isso aqui não é a natureza que constrói por si só. A sociedade, ela utiliza da natureza, porque isso aqui tem elementos da natureza, o cimento vem da natureza, o tijolo vem da natureza, o asfalto vem da natureza, o telhado das casas, enfim, as portas, as janelas, tudo vem da natureza. Mas não é a natureza em si, elaborada pela sua própria vontade, pela sua própria dinâmica. Ela é uma natureza transformada. Então, qual é a semelhança? Elas são paisagens cuja predominância são dos elementos culturais, dos elementos sociais, os elementos que a sociedade, que a cultura dessa sociedade, ela imprime nesse espaço geográfico. Então, o conjunto desses elementos permitem a gente entender que a presença humana aí, ela foi mais intensificada do que aquelas duas anteriores. Então, como é que é chamada essa paisagem aí? Se aquela é natural, essa aí é a paisagem? Qual? Use um chat, gente. Usa aqui, escreve no chat. Se aquela outra era paisagem natural, essa paisagem, como é que a gente chama o nome dela? Modificada ou paisagem. Não, natural não. Natural é a outra. Essa aí é a paisagem. Se ela tem a predominância de elementos culturais, como é que é o nome dessa paisagem? Paisagem cultural. Paisagem cultural. Ou modificada, como a Luziana colocou aí, né? Então, a paisagem cultural, ela é a paisagem que foi modificada. Inicialmente, ela era natural, com a presença humana, do trabalho humano, ela foi sendo modificada, transformada, e surgiu essa imagem para a gente, né? Esse conjunto de elementos que a gente dá o nome de paisagem cultural. Ok? Ficou claro aí a diferença de paisagem natural e paisagem cultural? Lembrando que Mirador tem característica das duas. A gente pode colocar Mirador também no aspecto das duas características. Porque em Mirador tem esse tipo de paisagem, não tem?
paisagem com predominância dos elementos naturais. Vocês que já foram ao Morro do Pico, percebem que lá próximo do Morro do Pico, a paisagem do município, da cidade, ele parece mais essa imagem aqui. À medida que vocês vão se deslocando para a área central, ela parece mais com a paisagem cultural. Então, toda cidade, ou a maioria das cidades, ela tem aspecto dos dois elementos. Que fique claro isso. À medida que a sociedade vai avançando nas suas construções, nas suas modificações, as áreas naturais elas vão sendo transformadas. Vai sendo retirado esses elementos da natureza e inserido objetos culturais, que são as construções, as casas, as estradas, as ruas, as redes de energia, de abastecimento de água, de internet. Ok? Ficou alguma dúvida ou alguém quer comentar alguma coisa antes de passar isso? Sim ou não? Não, né? Então, bora lá. Então, temos aqui, ó, a paisagem natural. Olha aqui o conjunto dos elementos. Predominância de elementos naturais. Agora a imagem está colorida. Muito bem. Mas paisagem cultural, onde nós temos os elementos da natureza, mas esses elementos da natureza, eles estão em menor quantidade do que os elementos culturais, né, os elementos, os objetos que foram inseridos pela sociedade, a transformação que a sociedade produziu. Então, o que a gente tem aqui? Quando nós temos a paisagem natural, mas a paisagem cultural interagindo no mesmo espaço geográfico, nós vamos ter a paisagem geográfica. Então, a paisagem geográfica é o conjunto dessas duas características, da natureza e da sociedade. Vocês ainda lembram que é espaço geográfico, né? É o espaço onde são estabelecidas as relações entre a sociedade e a natureza. E a paisagem é o conjunto dessa relação. É o conjunto que a gente consegue perceber através dos nossos sentidos, da visão, do tato, do olfato, paladar. Então, vocês veem a cidade, vocês veem os elementos da cidade, vocês ouvem, vocês sentem o cheiro, vocês percebem o espaço geográfico e a paisagem através de todos os sentidos. Pelo menos quem desenvolveu ou quem tem a capacidade de absorver por esses sentidos. Porque quem é cego, quem é surdo, quem tem alguma limitação, não percebe através desse canal perceptivo, mas consegue perceber através dos outros a paisagem. Podemos dizer que Mirador tem todos esses elementos aqui, paisagem natural e paisagem cultural. Mirador tem? Sim ou não? Sim. Tem. Tem um rio que corta a cidade, né? Qual é o rio que corta a cidade? Qual é o nome do rio? Itapecuru. O Itapecuru é um elemento da natureza. O rio não foi criado lá pelo homem, não. Já estava a natureza lá, pronto. Tem vegetação? Tem vegetação. O que tem mais de natural na cidade de Mirador? Além do rio, da vegetação, o que tem mais que a gente consegue observar que é natural, que é da natureza? Só tem o rio e a vegetação, o que mais, gente? Floresta. As florestas, o relevo, né, que é os animais, que são os pássaros, outros animais que talvez a gente não veja, mas vocês não estão observando com a vontade. De vez em quando não aparece uma cobra na casa de alguém em Mirador, não. Os insetos, quando está na época da muriçoca, mosca, aquelas labigozinhas, aqueles lagartos, minhocas, barata, uma série de animais
que muitas vezes a gente não observa, que vocês não estão observando ali, mas são animais frutos da natureza. Né? E temos todos esses elementos naturais da cidade interagindo com os elementos que foram construídos e inseridos pela sociedade. Então, a cidade de Mirador, essa sede onde a maioria de vocês reside, né, que é o núcleo do município, que é onde ficam os órgãos, as instituições e a maior concentração das pessoas e dos serviços, ela é a paisagem cultural. Então, sempre na cidade, a gente vai ter a presença dos elementos da natureza, mais o presente, mais os elementos da sociedade. Juntas, elas vão formar a paisagem geográfica. Então, a paisagem geográfica da cidade de Mirador, ela é única. Nenhuma outra cidade do mundo vai ser igual a Mirador. Pode ser parecida, pode ter os mesmos elementos ali espaciais, mas não é igual. O arranjo, a forma como elas se organizam, não é igual. Ela é única. Ninguém vai achar uma cidade igual, idêntica a Mirador. Entendido? Sim. Nenhuma dúvida não, do que é paisagem e de como ela se diferencia de como a gente classifica. Então, bora lá. Então, bora lá para a atividade. O que eu quero que vocês façam? Essa atividade, ela vai exigir uma elaboração, uma preparação maior de vocês. Ok? Então, vamos lá. Todo mundo prestando atenção. A internet de todo mundo aí tá boa, suficiente para não estar me travando. Então, bora lá. Eu vou explicar. A minha tá travando um pouco, professor. Tá bom. Se a internet de alguém estiver travando, esse material aqui eu vou disponibilizar lá no grupo para vocês e também vou postar o vídeo da aula no YouTube e encaminhar o link para vocês. Então, vocês podem assistir novamente para tentar entender. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão produzam um mapa mental da cidade de Mirador, selecionando uma paisagem desse espaço urbano ou de algum lugar específico da cidade, né, no qual vocês mais têm relação. Tem que ser aquele espaço da cidade que vocês mais conheçam, que vocês mais interagem, que vocês mais convivem, para que vocês tenham a capacidade de observar o máximo de elementos desse espaço possível. Pode ser um trecho de uma rua, pode ser bairro, pode ser a cidade toda, pode ser um aspecto de algum lugar, de algum ponto que vocês gostam, que vocês também não gostam, mas que acham interessante. Então, vocês vão construir um mapa mental. É um desenho, um croquis, pode ser assim dizer, né? Da identificação desses elementos e como eles estão organizados no espaço. Entendido o que é que tem que fazer? E aí, professor, é dos lugares que a gente mais frequenta, que a gente tem que desenhar? Vocês vão escolher um lugar. Não é todos. Quem conseguir desenhar, quem conseguir fazer o mapa mental da cidade toda, tudo bem. Mas quem quiser fazer só de um ponto específico, pode também. Desse ponto específico e do que tem ao seu redor. Tá? Então, o que é que vocês vão fazer? Qual vai ser a base aí para a construção desse mapa mental? Vocês vão utilizar como base o conhecimento e os conteúdos geográficos trabalhados nessa aula, né, que a gente acabou de falar, da sua percepção espacial e criatividade para captar e representar os elementos contidos na paisagem escolhida. Então, a partir do que a gente está discutindo aqui, da capacidade de observação de vocês, vocês vão produzir um mapa. Por exemplo, o espaço que eu selecionei, eu tenho a capacidade de ir lá para observar de novo, faz isso. Vai lá no espaço, vê, observa, percebe tudo que tem, para depois colocar no mapa mental de vocês, do desenho. Vou falar assim, desenho entre aspas, para ficar mais próximo, mais claro para vocês o que é que tem que ser feito. E aí,
Caso possua lápis de cor, utilize em seu mapa mental para que a representação da paisagem se torne ainda mais comunicativa. Né? Então, vocês podem, no mapa mental, depois que fizer lá, desenhar o mapa mental, produzir o mapa mental, vocês vão lá e pintem. Desenhe, pinta lá, deixa colorido, para ficar melhor do que aqueles mapas que eu trouxe, aquelas imagens que eu trouxe para vocês em preto e branco. Entendido o que tem que fazer na atividade? Alguém tem alguma dúvida? Não entendeu? Esse silêncio é um sim? Sim. Entendi. Então, todo mundo sabe o que tem que fazer, né? Ótimo. Então, o que acontece? Então, se vocês lembram como é que tem que fazer, eu vou dar uma dica para vocês. Vocês vão utilizar uma folha em branco, pode ser folha de caderno de desenho ou folha chamex, né, que a gente chama, ou pode ser a folha do caderno mesmo, normal. Quando vocês forem desenhar, vocês não desenham, fazem o mapa mental na vertical, assim, caderno em pé, como vocês conhecem. Faz do caderno deitado, que é melhor, vocês conseguem produzir com maior capacidade. Lá no alto do papel, vocês já colocam a identificação de vocês. Fulano de tal, segundo ano matutino. Bem aqui, antes de começar o mapa mental, já coloca no cantinho, lá em cima mesmo. Fulano de tal, coisa, tal. E usa o demais espaço para produzir o mapa. Faz de lápis, se tiver que apagar de borracha, apaga. Né? Pinta depois, ao final. Depois que tiver produzido o mapa, vai lá num espaço claro, né, um espaço com bastante claridade, e tira uma foto de cima para baixo. Não é a foto longe, assim, de lado, do jeito que vocês estão mandando na atividade, não. Eu quero ver o mapa todo enquadrado na foto. Então, vocês ajustem o foco da câmera, né? Pegou aqui o caderno, segurou o celular, ó, como eles são alinhados um no outro. Levanta até caber toda a imagem e tira a foto. Se aparecer um pouco da mesa, um pouco do dedo de vocês, não tem problema. Para desenhar o mapa mesmo, né? Sim. Fazer o mapa. Não é desenhar o mapa. É fazer o mapa mental, da cabeça, o que tem na cabeça de vocês, do espaço que vocês vão selecionar. Vocês vão escolher um espaço da cidade e vão produzir ele, fazer uma representação desse espaço. A representação em forma de desenho desse espaço, a gente chama de mapa mental, que é o que tem na cabeça de vocês, na mente de vocês. Não cortem o mapa mental de vocês. Pode ser da rua, viu? Não tem problema não. Oi, Cadu. Vai falar não? Não, nada não. Tá bom então. Então eu já passei a dica para vocês. Vocês se lembram também que vocês têm até sexta-feira para me mandar esse mapa, que é o prazo sempre da atividade de vocês. Sempre a atividade é até sexta-feira, às 18 horas. Vale lembrar também que este mapa mental, ele vai valer uma parte da primeira nota de vocês. Então, é para todos fazerem, todos e todas. Não é uma atividade que vocês vão conseguir deixar de não fazer. Ele vai valer metade da primeira nota de vocês. Entendido? Sim. Então, entendido, né? Que vocês estão fazendo uma atividade, tem que caprichar, tem que fazer bem feito, tem que fazer do jeito que eu estou dizendo. Quem tiver qualquer outra dúvida pontual, pode colocar lá no grupo ou me chamar no privado. Ok? Entendido? Entendido. Podemos encerrar a nossa aula de hoje.